Amigos, bem-vindos ao podcast da Paróquia de Palhais, Santo António, na Diocese de Setúbal, Portugal. Nós existimos para fazer discípulos missionários que amam Deus e que amam os outros. E ajudamos as pessoas a crescer na sua fé, para que possam viver segundo o sonho que Deus tem para cada um. Aqui sonhamos ser como uma casa acolhedora onde a comunidade, em família, transformada pelo Espírito Santo, ama, reza, vive e serve como discípulos de Jesus e missionários do Evangelho. Vamos agora ouvir a gravação da homilia do Padre Licínio. Esperamos que seja inspiradora, o motive e alimente o seu dia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, serão retidos. Palavra da salvação. Quando chegou o dia de Pentecostes, diz-nos os Atos dos Apóstolos, estavam todos reunidos em comunidade, em comunhão. E como nos dizia o Evangelho de São João, Jesus saúda os seus discípulos que estão trancados a sete chaves com medo dos seus conterrâneos que queriam fazer-lhes a folha, porque eles estavam a pregar uma doutrina diferente daquela a que foram habituados. E qual é que é a saudação de Jesus? A paz esteja convosco. Qual é a saudação de Jesus para nós hoje? A paz esteja convosco. E qual é o incentivo que Ele nos dá? O incentivo a estarmos unidos uns aos outros e convictos daquilo em que acreditamos, neste Jesus vivo e ressuscitado. A paz esteja convosco. E os Atos dos Apóstolos é o capítulo 2, não é no fim, é mesmo o capítulo 2, vem dizer-nos que todos entendiam a linguagem que Jesus lhes transmitiu. E porquê é que entendem a linguagem que Jesus lhes transmitiu? Porquê é que entendem a linguagem dos apóstolos que transmitem a mensagem de Jesus? Porquê? Porque estão cheios da graça de Deus, da força de Deus, do Espírito Santo. E de todas as raças, de todas as culturas, de todos os sítios, todos entendem a mensagem de Jesus. Todos entendem a mensagem que os apóstolos transmitem em nome de Jesus. É um condom, é uma virtude, é uma graça imensa. Todos entendem e todos compreendem a vida em Jesus. E a vida em Jesus transforma-nos, renova-nos, dá-nos novo alento, dá-nos nova estaleca para fazermos frente ao nosso cotidiano, àquilo que tem que ser a nossa vida. E por isso temos que saber ajudar-nos e temos que saber estar atentos. A segunda leitura falava-nos dos dons do Espírito Santo. E um dos dons era as pessoas falarem línguas. E um dos grandes problemas que aconteceram no seio da comunidade cristã foi que alguns pensavam-se mais que os outros.
E nós temos que nos considerar uns mais que os outros? Não. Cada um de nós tem que ser capaz de entender que os dons que o Senhor nos concede são para estarem ao serviço dos outros. Por isso, o que eu vos peço e queria que sentissem verdadeiramente no vosso percurso, na vossa vida, no nosso percurso, na nossa vida. Somos todos chamados a viver os dons do Espírito Santo. E se falamos línguas. Ajudamos aqueles que necessitam, ajudamos aqueles que necessitam. Se cantamos e cantamos bem, ainda melhor animamos a comunidade e essas coisas. Se lemos bem, se somos acólitos, se somos aqui projetores, ok? Nesta dimensão de encontro e de partilha é fundamental e essencial ajudarmos e estarmos disponíveis uns para os outros. E hoje, mais do que nunca, na nossa sociedade atual, precisamos de ser modelos. Os catequistas, os responsáveis pelas diferentes tarefas do acolhimento. Às vezes não tem que ir o padre buscar esta gente para aqui, mas tranquilos, estejam bem e sintam-se sempre à vontade para integrar e para estarem na comunidade. Não tenham medo nem receio, mas que haja este sentido de pertença e de comungarmos uns com os outros e de nos ajudarmos uns aos outros a estarmos em família. É importantíssimo sentirmos isso e é importantíssimo ajudarmos-nos no dia a dia para que as coisas aconteçam. A graça de Deus, a força do Espírito de Deus é magnífica e os seus 7 dons encaminham-nos para a realização, para a contemplação dos mistérios de Deus. E esses mistérios começam naquilo que é mais humilde e mais simples da nossa vida, da nossa realidade. E por isso orarmos uns pelos outros, rezarmos uns pelos outros e sabemos as nossas contingências e as nossas dificuldades e lutarmos por isso é maravilhoso e espetacular. Não tenham medo de viver a vossa vida com essa entrega e com essa generosidade. Que a graça de Deus, a força de Deus, o amor de Deus nos inunde e nos renove e nos transforme. Que tenhamos essa coragem e essa capacidade para fazermos frente ao nosso cotidiano, onde quer que nos encontremos. Que saibamos ajudar-nos a estar disponíveis uns para os outros. E aqueles que são os dons que o Senhor nos concede, que possam estar ao serviço de toda a comunidade. Que o Senhor a todos nos anime e nos ajude a fazer o nosso caminho. Que o condom, a graça de Deus, possa iluminar-nos e levar-nos àquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Que tenhamos essa consciência e que lutemos cotidianamente para vencermos e para irmos mais além. Que o Senhor continue a iluminar-nos e continue a ajudar-nos e a dar-nos a sua força, a sua estaleca, para estarmos e para estarmos bem e para podermos conduzir todos à plenitude da vida. Que o Senhor depois nos ilumine e nos ajude neste nosso percurso e que o seu amor, a sua força, o seu Espírito possa renovar-nos e transformar-nos. Àqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, a quem aqueles retiverdes serão retidos. Que ajudemos todos a transformarem-se e a renovarem-se. O Evangelho terminava com esta coisa, mas que tenhamos esse condão de ajudar a renovar, a transformar a vida da nossa gente, a vida das pessoas que estão connosco. Que a nossa presença e a nossa forma de ser e de estar ajuda a renovar-nos e ajuda a transformar-nos em realidades boas, realidades maravilhosas, realidades que constroem, realidades que dignificam o ser humano, cada um de nós, cada um daqueles que participam da nossa vida. Que o Senhor, pois, com o seu Espírito, nos ilumine e nos conduza à vida e à vida em plenitude. Não se esqueça, subscreva este podcast para não perder nada e partilhe-o com os seus amigos. Pode acompanhar-nos nas redes sociais e em paróquia.pt.